Boa tarde. Conflito no Médio Oriente alcança novo patamar com o ataque do Irão com centenas de mísseis e drones em Israel. A maior parte dos países condena o ataque que Irão diz ser uma retaliação a um alegado ataque de Israel a um consulado iraniano. Nigéria torna-se o primeiro país do mundo a aplicar uma nova vacina recomendada pela OMS contra a meningite. A Europa teme que a lei de redução da inflação promovida pelo presidente norte-americano provoque êxodo industrial da Europa para os Estados Unidos da América. Cabo Verde quer exportar para o Brasil de forma virtual mão de obra de jovens que prestam serviço nas áreas tecnológica e digital. O presidente da Carinhar defende a reativação da Federação das ONGs que cuida de crianças com necessidades educativas especiais. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Anatólio Lima. Muito boa tarde. O conflito no Médio Oriente alcança um novo patamar com o ataque do Irão contra o território israelita com centenas de mísseis e também drones. Várias vozes condenaram o ataque do Irão, que tenta justificar o mesmo como retaliação ao alegado bombardeamento israelita contra um edifício consular iraniano na Síria no início de abril. O governo de Cabo Verde, num comunicado, condenou de forma veemente o ataque do Irão a Israel e diz que acompanha a situação com preocupação, apelando à contenção. Por seu turno, o Presidente da República, José Maria Neves, publicou também uma mensagem na internet referindo que o mundo está a ficar todos os dias mais complexo e mais difícil, alertando que a guerra nunca é solução. Os líderes da União Europeia recorreram às redes sociais para condenar os ataques do Irão a Israel. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na rede social X que condena de forma veemente o ataque flagrante e injustificável do Irão a Israel e apelou ao Irão e aos seus representantes para que cessem imediatamente os ataques. O mesmo tipo de condenação foi ecoado das capitais europeias. A primeira-ministra da Estónia disse deplorar com toda a veemência o ataque injustificado do Irão contra Israel. O primeiro-ministro francês Emmanuel Macron, presidente Emmanuel Macron, criticou o ataque de Teherão, afirmando que ameaça desestabilizar a região. O exército francês, juntamente com as forças britânicas e americanas, ajudaram Israel a combater o ataque do Irão na noite passada, de acordo com as autoridades francesas citadas pelas agências internacionais. Os três países ocidentais têm sido os principais fornecedores de armas de Israel que travam uma guerra contra o Hamas em Gaza. Os líderes do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, condenaram de forma unânime o ataque sem precedentes do Irão a Israel, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final da reunião. Mesmo os Estados-membros da União Europeia, que normalmente vão contra a linha de Bruxelas, juntaram-se ao coro de críticas contra o Irão. Por exemplo, o líder da extrema-direita da Hungria, Viktor Orbán, disse, segundo as agências internacionais, que vai rezar pela segurança do povo israelita. 13h03. O nosso país quer transportar remotamente para o Brasil a mão de obra de jovens que prestam serviço nas áreas tecnológica e digital. Por o efeito, um protocolo é rubricado esta semana no âmbito da segunda edição do Web Summit, que acontece no Rio de Janeiro, Brasil, hoje até 18 de abril. Com uma delegação composta por 10 pessoas e 4 startups, sendo 3 nacionais e uma da diáspora, ao Jornal da Tarde, o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, revela ainda que o que se pretende é destacar o país como porta de entrada para o mercado africano, conforme apurou a Nanivaz. Mais de 30 mil participantes, 600 investidores e 1000 startups participam no Web Summit Rio, que ora se inicia. Cabo Verde participa com um objetivo claro: fazer com que as empresas tecnológicas brasileiras recrutem talentos nacionais. O primeiro passo é a assinatura de um protocolo com a startup brasileira cabo-verdiana African Dev, sublinha o secretário de Estado da Economia Digital. Que está no Brasil em atividades. Esta empresa recruta talento que está em Cabo Verde para depois estes jovens possam trabalhar para o mercado brasileiro, para empresas de tecnologia, sem ter que sair de Cabo Verde. E nós queremos dar eco àquilo que esta startup está a fazer, conectá-la com os nossos talentos e poder ampliar aquilo que é o impacto que esta startup tem conseguido trazer. Então, basicamente, será um acordo entre a pró-empresa, através da Cabo Verde Digital, e esta startup fundada por um cabo-verdiano e que se chama African Dev. Outra meta do país é transformar o arquipélago numa espécie de portão tecnológico de entrada para o continente africano, confirma Pedro Lopes. A língua, partilhamos muitas questões culturais, mas também queremos destacar Cabo Verde como uma porta de entrada para o continente africano, possibilitando a empresas brasileiras trabalharem para o mercado
africano através de Cabo Verde e queremos dar palcos internacionais às nossas startups, permitindo-lhes também estabelecerem parcerias e trocarem experiências com os melhores. Nós vamos com 3 startups, a Rift One, um projeto tecnológico, a Fit.cv e a Health 360. Para além disso, vamos também alargar a nossa delegação a esta startup da diáspora, que é a African Dev. Então serão 4 startups, uma delegação de cerca de 10 pessoas. O Web Summit Rio reúne grandes nomes das tecnologias e negócios de todo o mundo. O secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, avança que participar no referido evento vai permitir o fortalecimento de laços entre Cabo Verde e Brasil. Cabo Verde a pretender então exportar para o Brasil mão de obra de jovens que trabalham nas áreas tecnológica e também digital, de forma virtual, então, para poderem prestar serviço do outro lado do Atlântico e também noutras paragens do globo. Uma delegação de empresários da Noturna Holding da Noruega está de visita à Ilha de São Vicente para avaliar as perspectivas de investimento em diversas áreas, nomeadamente economia azul e também turismo. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, acompanha a delegação que hoje esteve reunida no Ministério do Mar. A Noturna programou para esses dias, de hoje até final desta semana, uma visita empresarial a Cabo Verde, com investidores do projeto que estão a desenvolver da Noturna, em Flamengo, aqui na Ilha de São Vicente, um projeto de aquacultura que desenvolve não só através das incubadoras onshore, mas também das jaulas offshore, portanto, que estão a menos de 10 metros de profundidade. Dizer que a Noturna é uma empresa que desde 2020 está a desenvolver esse projeto, com um investimento já superior a 10 milhões de euros. A produção do atum rabílio é um dos principais focos do projeto, como explica o Jorge Santos. Que é um atum de alta qualidade, que é o Bluefin Atlantic, e que é um produto altamente cotado nos mercados internacionais, principalmente orientais, e, para além do Bluefin, também estão a desenvolver o nosso esmoragá, não é? Desde a captura dos ovos até a entrada, até o mercado. Isto tudo num desenvolvimento de 2 anos dessas espécies, bem assim também a corvina. E nós agora vamos visitar. Eu já tinha visitado há um mês atrás e vou novamente com esses investidores, conjuntamente com a Noturna, visitar a empresa e vir in loco essa capacidade. A missão da Noturna Cabo Verde vai até o dia 21 do corrente mês e pretende, entre outros, inteirar-se das possibilidades de reforçar o investimento no arquipélago. E Cabo Verde registrou no ano 2023 cerca de 130 mil ninhos de tartarugas marinhas, um aumento em comparação com o ano anterior, conforme dados avançados pelo coordenador da Taola Mais, a Rede da Conservação Ambiental de Cabo Verde, no âmbito do 2º Encontro Nacional da Rede de Conservação Ambiental, que decorre na ilha de Santo Antão, conforme a Relízia Rodrigues. Arrancou nesta segunda-feira o 2º Encontro Nacional da Taola Mais, Rede de Conservação Ambiental de Cabo Verde, que tem como palco a cidade do Porto Novo. O evento que pretende promover a colaboração e a partilha de conhecimentos entre as organizações não governamentais, fortalecendo assim os esforços de conservação ambiental em Cabo Verde, está dividido em 2 fases, conforme nos conta o coordenador nacional, Leno dos Passos. Uma primeira fase para apresentar os resultados nacionais das campanhas de conservação das tartarugas marinhas do ano 2023. Também ter uma sessão de capacitação para os nossos membros, ter um espaço para discussão e tem uma segunda fase tem a ver com a realização da primeira Assembleia Geral da Rede, onde serão eleitos os órgãos da Rede, porque neste momento a Rede está a funcionar através de uma comissão instaladora. Em relação aos resultados das campanhas de conservação das tartarugas marinhas no ano de 2023, Leno dos Passos avança que o país registrou cerca de 130 mil ninhos, um aumento em comparação com o ano anterior. Este ano tivemos um aumento em relação aos números de ninhos, em comparação com o ano anterior. Foram contabilizados cerca de 130 mil ninhos em todo o país. Infelizmente também tivemos um ligeiro aumento
do número de captura. São cerca de 600 tartarugas que foram apanhadas. É bom realçar que este é um número mínimo, porque sempre o número é subestimado. É o número mínimo, então houve um ligeiro aumento em relação ao ano passado, mas é de se esperar. Sempre que houver mais tartarugas, a tendência é de o número de captura se aumentar. O edil porto-novense Aníbal Fonseca aproveitou para apelar às autoridades competentes a analisar a situação de Porto Novo, que até agora não tem áreas marinhas protegidas. No município de Porto Novo, por exemplo, que tem uma extensa área de costa, não temos áreas marítimas ou áreas marinhas protegidas, pelo que deixamos aqui esse nosso apelo para ver, não é, se eventualmente aqui no nosso município, ao longo de toda essa costa, e falei especificamente, por exemplo, o caso de Monte Trigo e de Tarrafal, que são duas zonas que, no nosso entender, devem sim ser consideradas, mas isso cabe à comunidade científica e cabe também às instituições do Estado que tomam medidas nesse sentido. O Encontro Nacional da Rede de Conservação Ambiental 2024 termina na próxima sexta-feira, dia 19 de abril. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, quando são 13 horas mais 11 minutos e meio. A presidente da Associação Acarinhar disse hoje que a Federação das ONG, que cuida das crianças com necessidades educativas especiais e que está desativada, deve ser reavaliada e posta a funcionar em breve. Teresa Mascarenhas falava aos jornalistas à margem das atividades levadas a cabo pela Acrites, no dia em que se assinala os 17 anos da sua criação, conforme a Carmelita do Rosário. Teresa Mascarenhas reconhece a necessidade e a Federação das Organizações Não-Governamentais que cuidam das pessoas com deficiência está a funcionar em pleno. Nesta altura, diz há um déficit na organização que deve, no seu entender, ser combatada em breve. Temos uma federação, mas neste momento estamos numa situação de reajustes, de eleição, de criar uma outra dinâmica à volta da federação, e eu penso que sim, que é um projeto que é abrangente a todas as associações que lidam com as pessoas com deficiência. Deveria ser, no meu ponto de vista, um projeto da federação, mas também apoiamos a Colmeia por ter pegado nesta iniciativa, e todas as associações vão ser, e todos os utentes, todas as pessoas com deficiência vão ser beneficiadas. Questionada sobre a petição da Associação Colmeia, que exige um ordenamento jurídico cabo-verdiano que dê respostas cabais às pessoas com deficiência, Teresa Mascarenhas diz que assinou o documento porque as ONGs leem pelo mesmo diapasão. Ok, conteúdo de petição é tudo que nós diariamente não tem estado no apoio, é problemas de equipas multidisciplinar, é mais recursos, é algumas políticas concretas no que diz respeito a questões de respostas na área de terapias, que nem tudo terapias é coberto, então tudo que os itens, e nós também não sabemos dentro daquele processo de petição, nós também nos ensina, nos dá nossa colaboração, e tudo que as áreas ali, que ao longo de todo esse tempo não tem estado no... Apenas assinada uma petição, acredita que... A Associação Acarinhar assinala os 17 anos de existência com um vasto programa de atividades. Hoje o dia é dedicado às artes, mais precisamente pinturas feitas pelas crianças com paralisia cerebral. E a Associação Colmeia entrega a Bahia uma petição com cerca de 2.000 assinaturas da Assembleia Nacional no sentido de criar medidas legislativas para melhorar a condição de vida das pessoas com deficiências ou necessidades educativas especiais. A presidente da Associação Colmeia, Isabel Muniz, afirma que o objetivo da petição é buscar medidas legislativas que apoia e inclui pessoas com deficiências e não só. Porque o objetivo é este mesmo, é colocar essa questão na agenda política e social para que haja resposta neste sentido. Mas essa resposta não é só para a criança que nasce é para qualquer cidadão que em qualquer momento da vida possa contrair uma deficiência. No processo de elaboração da petição, Isabel Muniz explica que estão cerca de 17 especialistas e destaca mais de 2.000 assinaturas arrecadadas. Este documento foi trabalhado por 17 especialistas em todas as áreas, da saúde, da educação, da proteção social, juristas, jornalistas. Neste estão pessoas em nome individual, estão famílias,
todas as confissões religiosas e as paróquias que abraçaram esta iniciativa. Nós, neste momento, falta-nos receber a lista de São Vicente, que chegará esta manhã, e algumas listas que estão por vir, mas já estamos com mais de 2.000 assinaturas para ser entregue na Assembleia Nacional. Isabel Muniz sublinhou também como importante investir no professor de apoio. A petição destaca a necessidade urgente de políticas e programas específicos que garantam a inclusão, acessibilidade e igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiências ou necessidades especiais. E fazem toda a diferença para o ensino de qualidade, o autocuidado em relação à saúde emocional e a segurança emocional do professor dentro da sala de aula. A orientação sai da sessão de abertura do primeiro Congresso Regional de Educação, que teve como conferência inaugural o tema do papel das emoções e da empatia no seio da classe docente. O objetivo do evento, que tem lugar de hoje até a próxima sexta-feira nas instalações da UniCV, Unipiaget e Uri Santiago, é proporcionar aos professores de todos os níveis ferramentas de inovação para uma melhor qualidade de ensino. O Cândido Amorim Fortes acompanhou e traz-nos aqui os detalhes. A delegada do Ministério da Educação na Praia considera que o ensino é uma responsabilidade também das famílias. Constantina Afonso admite haver um déficit, sobretudo ao nível do segundo ciclo. Enfatiza o objetivo do primeiro Congresso Regional de Educação, que é o de promover a melhoria da prestação dos professores através de uma troca de experiências assente na inovação. Vai ser um momento de troca de experiências, de partilhas. Nós queremos que seja um evento impactante para todos os professores que estão no processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Há sempre espaço para aprendizagem, para inventar novos modelos de aprendizagem, novas tecnologias de ensino, para que os professores sejam inovadores nas salas de aulas, para que possam oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos. Infelizmente, nós temos uma taxa de reprovação considerável a nível do 6º, do 7º e do 8º ano. Nós sabemos que é necessário fazer o trabalho não só, portanto, a nível da formação dos professores, mas também, portanto, com os alunos, com as famílias, para que possamos, então, atingir a qualidade de ensino desejável. O primeiro Congresso Regional da Educação consiste num conjunto de comunicações para públicos diversos, com temas como o ensino das línguas, inteligência artificial, ensino de ciências ou gestão das emoções, entre outros. A conferência inaugural do evento, intitulada O Papel das Emoções e da Empatia no Seio da Classe Docente, foi desenvolvido pela psicóloga Kika Freire, para quem o equilíbrio emocional do professor faz toda a diferença na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Não é? Porque muitas vezes vão assumindo funções e tarefas e se sobrecarregando e vão ficando realmente a nível de saúde sobrecarregados. Então eu vou estar falando um bocadinho em torno do quanto é importante, né, parar, reconhecer o que é que se sente, o que é que está acontecendo, como é que eu me sinto diante das situações e ver o quanto eu preciso de ajuda, o quanto eu preciso, às vezes, pedir ajuda. Então, assim, imagina, acontece uma situação desafiadora dentro de sala de aula. A forma como o professor lida com essa situação vai fazer toda a diferença. Para os estudantes também aprenderem como regular suas emoções, eles só aprendem isso a partir de exemplos. E o professor só consegue se posicionar de forma tranquila se ele também estiver bem, né? Se ele também estiver cuidando das suas emoções. O primeiro Congresso Regional de Educação, iniciativa da Delegação do Ministério da Educação da Praia, espera envolver cerca de 300 professores e conferencistas internacionais, entre participações presenciais e online, e tem como outros temas de destaque as questões do pré-escolar, a inclusão para alunos com necessidades educativas especiais, o caso do autismo e ainda uma oficina sobre sistema de sinalização, normas e procedimentos. Os trabalhadores do INE deram hoje aquilo que consideram ser um grito de revolta face ao que consideram ser incapacidade e a prática de assédio por parte do Conselho Diretivo. A Edreia Barros esteve na conferência de imprensa do sindicato que representa os trabalhadores e tem os pormenores. As reivindicações dos trabalhadores do INE são antigas, mas o diálogo entre o Conselho Diretivo e os trabalhadores não tem fluído, diz Eliseu Tavares, presidente do SISCAP, sindicato que representa a classe. Uma situação que tem agastado os funcionários, que agora partem para novas formas de luta pelos seus direitos, reforça Eliseu Tavares. Os instrumentos de gestão dos recursos humanos do INE foram aprovados, mas, segundo o presidente do SISCAP, o presidente do INE introduziu de forma unilateral e individual artigos que pioram as condições dos trabalhadores. Isto é, os trabalhadores mais experientes do INE continuaram a não conseguir alcançar os níveis de sênior, gerente, especialista.
Não contentes com isso, nós resolvemos saber do porquê da inserção desses artigos que são barreiras para o novo enquadramento e para o desenvolvimento da carreira desses trabalhadores. De modo que, agastados e já impacientes, defraudados e muito decepcionados, nós resolvemos partir para a nova forma de luta. O SESCAP denuncia também algumas atitudes que considera como assédio aos trabalhadores do INE. E aproveitamos também para denunciar, repudiar e condenar uma atitude bem recente dentro do INE, que é um assédio claro aos trabalhadores, com chamamentos para reuniões privadas e mais com promessas de regularização do vínculo sem nenhum processo que determine a boa-fé para tal. Tudo isso para condicionar, para influenciar, para delimitar a liberdade desses trabalhadores para estarem presentes em reuniões, em assembleias de trabalhadores e mesmo para tomarem parte nas novas formas de luta que estão por frente. O delegado sindical do INE, João Batista Pina, assegura que os funcionários mais novos estão a ser intimidados e que há uma gestão irracional dos recursos do INE. Mas o pior é que estão a fazer intimidar essas pessoas. Na sexta-feira tiveram uma reunião onde foram ditos claramente: ou vocês assinam ou então não recebem o salário nesse fim de mês. Mas há mais. Há uma gestão irracional dos recursos humanos aqui no INE. Em 18 anos, nós éramos 70 trabalhadores. De 2016 para essa parte, já entraram mais 34. Não é bom por quê? Primeiro porque estamos superlotados. Cerca de 40 funcionários alinham à luta do SESCAP, diz o delegado sindical João Batista Pina, afirmando que os mais novos, por medo de represálias, ainda não filiaram ao sindicato. Essas declarações foram proferidas durante uma conferência conjunta dos trabalhadores do INE e SESCAP à porta do INE. Trabalhadores do INE denunciam aquilo que consideram prática de assédio por parte do Conselho Diretivo e intimidação dos trabalhadores. O sindicato que representa a classe, SESCAP, avança que o Conselho Diretivo vem criando barreiras que impedem os trabalhadores de atingirem o nível sénior e nem de especialistas desde novembro de 2023. E uma jornalista de origem cabo-verdiana com mais de 20 anos da BBC, em Londres, destaca o sistema eleitoral cabo-verdiano, mas também considera que o processo democrático no país está num bom caminho quando comparado com o continente africano. Ela foi recebida no meio de hoje pelo Presidente da República, José Maria Neves. À saída falou com a jornalista Joana Lopes. A jornalista franco-cabo-verdiana com origens em Calheta de São Miguel, na Ilha de Santiago, nascida na França e hoje radicada em Londres, Jeanne-Marie Dias Borges, tem-se destacado no seu trabalho pelo seu ativismo pelas questões africanas e pelos direitos das crianças e das mulheres. A jornalista e ativista foi distinguida como uma das 100 mulheres africanas mais influentes e também conquistou o 6º lugar entre as mulheres da diáspora africana na Europa. Na BBC África desempenhou várias funções, começando por assistente da direção da estação aos 22 anos. A jornalista, com mais de 20 anos de carreira, destaca a eficácia e eficiência do sistema eleitoral cabo-verdiano. Já sigo eleições na quase todo o país de África e realmente aquele processo e de eleições que não tem ali na Cabo Verde é quase único. Então, damos um exemplo. Mandam uma equipe a fazer cobertura de nos últimos eleições presidencial e minhas colegas de BBC perguntam-se, ok, voto já foi feito, agora, resultado é para quando? Eu falo assim, não, o resultado é logo. Horas que contado, está publicado o resultado. É isso que acredita. Eles falam, mas não, mas é África. E eles admiram. Que no sistema que estava pronto para publicar resultado quando foi publicado na Cabo Verde. Para modo de BBC África, você esperava, mas tinha contestação. Mas em termos de democracia, de liberdade, de respeito de direitos humanos, sobretudo para um país de continente africano, nunca está na má postura. E hoje, com 48 anos de idade, a jornalista deixa pistas em prol de um jornalismo de proximidade e mais humanizado, voltado sobretudo para o público jovem com pouca escolaridade. A dica seria de sempre guardar na mente aquele sério jornalístico.
de fazer nosso trabalho de investigação e não sabemos hoje em dia não tem um problema com fake news, com falsas notícias, né? Notícias falsas. Portanto, é sempre guarda na ideia que não tem que verificar cada informação, mas também hoje em dia não tem que dar palavra a que as pessoas que talvez ainda que está e essa história que está contado. Tem uma citação que está repetindo na minha cabeça todo dia, espalhado na minha casa e ninguém pode ir atrás de uma pessoa que não se vence. Se você quer fazer um curso, acredita, mas você pode fazer. Se você pode fazer, você só busca ajuda. A ativista e jornalista franco-cabo-verdiana destaca ainda a necessidade de mais conteúdos digitais e interativos para atrair e envolver novas audiências. Foi hoje recebida pelo Presidente da República e disse que foi uma oportunidade de diálogo construtivo sobre questões relevantes para Cabo Verde e para a promoção dos direitos humanos e da justiça social, e ressalta ainda o facto de ser felicitada pelo chefe de Estado pelas distinções conseguidas. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 26 minutos. A Nigéria tornou-se no primeiro país do mundo a aplicar uma nova vacina recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, contra 5 estirpes da bactéria que provoca a meningite. No ano passado, registrou-se um aumento de 50% dos casos anuais de meningite notificados em toda a África. A meningite é uma infecção grave que provoca a inflamação das membranas denominadas meninges, que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. As causas da meningite são múltiplas, incluindo agentes patogénicos, virais, bacterianos, fúngicos e também parasitários. Os sintomas incluem frequentemente dores de cabeça, febre e rigidez do pescoço. A meningite bacteriana é a mais grave e pode também resultar em envenenamento do sangue, incapacitar gravemente ou matar em 24 horas as pessoas que a contraem. O diretor-geral da OMS, citado no comunicado, afirmou que a meningite é um inimigo antigo e mortal, mas esta nova vacina tem o potencial de mudar a trajetória da doença, prevenindo futuros surtos e salvando vidas e muitas vidas. A nova vacina oferece um escudo contra as 5 principais estirpes da bactéria meningocócica, ou seja, estirpes A, C, W, Y e também X, numa única injeção, segundo a OMS. A Europa teme que a lei de redução da inflação promovida pelo presidente norte-americano Joe Biden provoque um êxodo industrial. A lei de redução da inflação destina até 369 mil milhões de dólares em créditos fiscais, deduções fiscais e também subsídios para ajudar as empresas a investir e a produzir tecnologia verde, incluindo turbinas eólicas, painéis solares, bombas de calor e veículos elétricos. Mas a generosa ajuda norte-americana, prevista para ser distribuída nos próximos 10 anos, só será disponibilizada se os produtos forem predominantemente processados e montados nos Estados Unidos da América, uma exigência que a União Europeia considerou injusta e discriminatória. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Europa quer competir em qualidade e não quer competir em subsídios. Por causa da lei de redução da inflação, várias empresas internacionais anunciaram novos planos de investimento nos Estados Unidos da América. E perguntado ao vice-presidente da Green Power Denmark, uma associação que representa 1.500 empresas dinamarquesas da energia verde, se as empresas da União Europeia poderão cruzar o Oceano Atlântico, o mesmo responde que é claro que existe o risco da realocação de investimentos nos Estados Unidos da América e que não há dúvida de que o medo é real e principalmente se não agirem. Para o dinamarquês, a lei de redução da inflação promovida pelo presidente norte-americano é um alerta para a Europa que exige uma resposta baseada num amplo conjunto de ferramentas. Espera-se que a Comissão Europeia divulgue nas próximas semanas medidas detalhadas, como novas regras para acelerar a ajuda estatal, algo que países como a Dinamarca, a Suécia, a Holanda e também a Irlanda temem que possa desencadear uma corrida prejudicial a subsídios e concorrência desleal no mercado. Alcançamos já praticamente o Equador da hora 13, já temos 13 horas 29 minutos, alguns segundinhos mais. Vamos ver agora como é que está o movimento aéreo no arquipélago neste momento, nos céus de Cabo Verde. Temos o aparelho da TAP que já partiu de São Vicente, vai em direção a Lisboa e deve chegar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 38 minutos. Da praia também já partiu o voo da TAP, também vai para Lisboa, deve aterrar um pouco antes, às 6 horas e 29 minutos, deve aterrar então o aparelho da TAP que partiu da praia em Portugal. Já saiu da praia
Em direção aos Açores, o voo da SATA, com chegada prevista às 4 horas e 49 minutos nos Açores. De resto, são aeronaves internacionais que estão a fazer a travessia entre o norte e o sul do continente europeu para o sul americano, várias aeronaves. Temos também um aparelho da TACV que vem de Charles de Gaulle, Paris, e vai para São Vicente, com chegada prevista às 3 da tarde. O aparelho está ainda mais ou menos na latitude noroeste do Saara Ocidental. Vai levar mais algum tempo até chegar então ao aeroporto de São Pedro. De resto, como eu disse, são aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor atlântico, várias aeronaves, o que quer dizer que a Fira Oceânica do Sal está neste momento a faturar bem. Pela via marítima temos neste momento o Dom Tututa, que chegou há instantes no porto de Tarrafal. Deixe-me ver se é o Dom Tututa que está lá. Exatamente, está muito perto do cais, dentro de 5 a 10 minutos no máximo o Dom Tututa deverá estar atracado no cais em Tarrafal de São Nicolau. Pelo sul temos o Crioula, que está na Brava, daqui a pouco deve ir a Vale dos Cavaleiros para depois fazer o percurso inverso e chegar aqui ao Porto da Praia. E falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta segunda-feira, 15 de abril, o sol despontou às 6 horas 19 minutos e 31 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 48 minutos e 19 segundos. A lua encontra-se na fase quarto crescente, começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 0 horas e 48 minutos. Mas não fique triste que a lua voltou a sair em instantes pelo nordeste às 12 horas e 11 minutos. A primeira baixa-mar do dia foi às 4 horas e 38 minutos, a seguinte acontece mais tarde, quando forem 17 horas mais 58 minutos. E a única praia-mar do dia aconteceu também em instantes, às 11 horas e 30 minutos, quer dizer que hoje praticamente teremos quase o dia todo com maré baixa. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para a pesca, sendo o melhor momento das 17 horas e 54 minutos até as 19 e 54. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 5 horas e 48 minutos e a seguinte às 19 horas e 44. A primeira praia-mar será às 0 horas e 20 minutos e a seguinte às 12 horas e 55 minutos. Em relação à pesca, mira amanhã poderá ser um bom dia. Os melhores momentos serão entre 6 horas e 21 minutos até às 8 e 21 ou então das 18 horas e 43 minutos até às 20 horas e 43 minutos. E já temos 13 horas mais 32 minutos. Vamos recordar os títulos que fizeram esta edição. Dissemos que o conflito no Médio Oriente alcança novo patamar com o ataque do Irão, com centenas de mísseis e drones em Israel. A maior parte dos países condena o ataque que Irão diz ser uma retaliação a um ataque alegadamente de Israel a um consulado iraniano. Nigéria torna-se o primeiro país do mundo a aplicar uma nova vacina recomendada pela OMS contra a meningite. A Europa teme que a lei de redução da inflação promovida pelo presidente norte-americano provoque êxodo industrial da Europa para os Estados Unidos da América. Cabo Verde quer exportar para o Brasil, de forma virtual, mão de obra de jovens que prestam serviço nas áreas tecnológica e digital. Presidente da Carinhar defende a reativação da Federação das ONGs que cuida de crianças com necessidades educativas especiais. António Lima na edição e apresentação deste jornal, técnica da Adão Brito, e na realização esteve a Jamila Carvalho, quando já temos 13 horas mais 33 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.